Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a disciplina de Gestão da Informação. Nós vamos agora tratar a aula número 10, o assunto é Governança de TI, Governança de Tecnologia da Informação, podendo englobar também a comunicação, como nós vimos na aula número 9. Uma continuação da aula número 9, lá nós tratamos de aspectos mais técnicos e gerais da tecnologia da informação e comunicação, e agora nós vamos tratar um conceito que é chamado de governança de TI. O nome governança, obviamente, ele remete a governo, e quando nós pensamos em governo, nós pensamos em geral no governo do Estado, né? O governo estatal, o governo de um país, de uma cidade, mas na verdade eles é que emprestaram essa palavra governo, governar, ela tem um sentido muito mais amplo do que um governo político, e nas organizações isso pode ser usado, tem sido usado, principalmente num contexto mais alto, mais geral, de governança corporativa. Então, nós temos essa ideia de governança de uma forma geral, ele é um conceito amplo, diferentes áreas usam, e quando nós estamos pensando dentro de uma empresa, nós estamos tratando de governança corporativa, a corporação como um todo. Nessa aula especificamente, nós estamos preocupados com um nível ainda mais especializado da governança, que é a governança especificamente da área de TI. Tá? Mas antes da gente tratar um pouco mais a questão da governança corporativa e da governança de TI, o que é a governança de uma forma geral? É o que está destacado nessa parte aqui. Então, primeiro, né, antes de eu mencionar aqui a definição de governança de uma forma geral, eu espero que vocês estejam se perguntando qual a diferença de governança e gerenciamento. Nós temos uma série de gerências, de gerentes dentro de uma organização que estão gerenciando as atividades, as pessoas no dia a dia. Qual a diferença disso para governar as atividades, governar as pessoas? Nós devemos encontrar sim uma diferença, não é só uma questão de sinônimo. Então, a governança, ela está preocupada como a organização como um todo é dirigida ou administrada. Então, a gente pode entender que o gerenciamento é uma questão mais específica, mais do dia a dia. Principalmente, é óbvio, se a gente estiver pensando no gerenciamento operacional, no gerenciamento das atividades realmente diárias. Mas mesmo que nós pensemos num nível tático, ainda existem questões mais objetivas de gerenciamento. Agora, sempre que a gente começa a pensar na organização como um todo, em uma área, né, por exemplo, a área de TI como um todo, pensando em médio e longo prazo, principalmente nas relações entre as diferentes áreas, de uma forma mais setorial, interdepartamental, então, na verdade, o conceito mais correto para a gente usar dessa forma é governança. Alguns chamam de gerência estratégica, ou até mesmo uma gerência tática, para diferenciar da gerência mais específica, que é a gerência operacional. Mas nós poderíamos, então, usar o nome governança para representar esse gerenciamento no nível mais alto na estrutura hierárquica de uma organização. Bom, como possivelmente vocês já devem imaginar, o que é a governança propriamente dita? Aqui nós começamos pelo objetivo final, que é como uma organização, tratar como uma organização deve ser dirigida ou administrada. Para isso, é necessário ter um conjunto de processos, regulamentos, práticas, padrões, decisões, costumes, ideias. Então, é uma série de conceitos aqui que, interrelacionados, ajudam a fazer a governança. Do ponto de vista mais claro para nós, mais sistemático ou até mais técnicos, nós temos os processos e os regulamentos. Práticas já é uma coisa um pouco menos formal, está bastante relacionada com costumes ou até mesmo padrões. São diretrizes menos específicas, né? Quando a gente pensa em processo e regulamento, a gente está pensando numa coisa bem específica que deve ser seguida, muitas vezes aprovada pela organização como um todo, que devem ser seguidas para fazer essa governança. Agora,
alguma coisa menos específica, de repente até mesmo informal, são, por exemplo, principalmente os costumes da organização. Então, a organização ela pode ter um conjunto de costumes que a gente chama de cultura organizacional, e essa cultura organizacional, ela necessariamente impacta, mesmo que de uma forma inconsciente, na governança da organização. A forma que uma organização é governada, comparando com uma outra organização, pode ter está muito relacionado, muito baseado na cultura organizacional, ou seja, nos costumes. Um exemplo típico é a aversão ao risco. Algumas organizações naturalmente têm maior aversão ou maior tolerância ao risco. Então, dado um determinado momento, um risco de algo acontecer, por exemplo, vivemos recentemente uma crise econômica, uma crise política, existe um risco disso piorar, né? Principalmente há um ano mais ou menos, considerando agora onde nós estamos, né? Estamos em metade do ano de 2017, então há um ano mais ou menos existia um risco de 1 a 2 anos antes, existia um risco da crise econômica, da crise política se agravar no país. E como é que as organizações trataram isso? Como é que elas se governaram para poder pensar no médio e no longo prazo? Algumas organizações viam isso como um risco e poderiam, por conta disso, parar de planejar muita coisa para o futuro, parar de se preocupar em querer adquirir, em querer contratar. Outras podem não ter essa aversão ao risco, ser muito tolerante e continuaram com seu dia a dia normal. Ter aversão ou ser tolerante a risco não é nenhuma vantagem ou não é nenhuma coisa correta ou coisa incorreta, isso depende justamente da cultura organizacional. E é óbvio que essa cultura organizacional ela vai então ter um impacto grande na governança corporativa. Percebam que até ideias que são discutidas de forma informal, elas vão ter um impacto na governança. Inclusive, algumas metas estratégicas da organização, elas podem surgir inicialmente de uma conversa inicial. Tá? Bom, pensando então na governança de TI, especificamente, notem que, diferentemente da aula número 9, eu basicamente já não estou colocando o C aqui, né, de TIC, mas enfim, eu já cobri essa questão antes em outra aula com vocês. Bom, então se a gente está pensando em governança de TI, é basicamente isso que eu estava falando antes, mas focado na questão do uso da tecnologia de informação e comunicação. Eu cheguei a comentar em aula anterior que hoje a TI ela é vista como um parceiro estratégico dentro da organização. A própria TI precisa perceber o seu valor e mostrar o seu valor sendo proativa e até mesmo mostrando uma possível solução que as áreas de negócio nem tinham pensado. A área de negócio não é especializada em tecnologia da informação e comunicação, então às vezes ela nem tem uma demanda, por ela nem saber que aquela demanda deveria existir, né? Vamos pensar, é bastante comum a gente usar aquela estratégia da Apple que diz que eles pensam em coisas que a gente nem sabe que a gente quer, e uma vez que a gente é apresentado aquilo, a gente pensa, nossa, como ninguém pensou nisso antes? Como isso é bom? Como isso facilita? Então, eles estão sempre buscando, como uma empresa, né, que vai vender os seus produtos no mercado, quer ter lucro, eles estão sempre pensando em encontrar produtos, serviços, soluções que vão ajudar muito, agradar muito seus consumidores e muito provavelmente aqueles consumidores nem tinham pensado naquilo. Então, vamos pensar na organização, na área de TI de uma organização da mesma forma. A área de TI deveria pensar em possíveis soluções para as áreas de negócio, né? Como é que uma área de vendas pode se beneficiar mais da tecnologia da informação e comunicação? Como é que a área de produção, né, principalmente pensando na engenharia de produção, como é que a área de produção pode se beneficiar dos recursos e dos serviços da TIC? Bom, enfim,
a governança de TI pensa nisso tudo, mas, claro, num aspecto mais amplo, mais geral, pelo menos no que a gente chama de nível tático, e chegando no nível estratégico, né, o principal responsável, um diretor sênior da área de TI. Bom, então, para isso, são usadas estratégicas e políticas. Basicamente, todo esse conjunto aqui de ferramentas, técnicas que podem ser usadas na governança como um todo, que aqui está sendo resumido como estratégias e políticas para o uso da TI dentro de uma organização, especificando, por exemplo, direitos de decisão e responsabilidade. Quem tem responsabilidade sobre o que na área de TI? Que tipo de decisões podem ser tomadas? Pensando em assegurar que a TI apoia as estratégias e os objetivos da organização, justamente nessa questão de parceria estratégica. Bom, para a gente trabalhar com a governança de TI, existem alguns frameworks, nós chamamos de frameworks de boas práticas, frameworks, como está o título ali do slide, frameworks de boas práticas. Framework é uma palavra em inglês, obviamente, que ela tenta, em português, a melhor forma seria uma estrutura, é mais do que uma estrutura. O nome realmente usado como tradução é arcabouço. O que significa um arcabouço? Sei lá, um baú que você abre e tem um monte de coisa ali dentro que pode ser usado em seu benefício. No caso de framework de boas práticas, é um conjunto de boas práticas que podem te auxiliar de alguma forma em alguma atividade. No caso aqui, nós estamos pensando em frameworks de boas práticas para trabalhar a governança de TI. Então, diferentes grupos de profissionais, diferentes instituições, organizações, podem ter pensado, bom, como nós podemos ajudar as organizações, as áreas de TI, a se governarem, a ter uma boa governança de TI, juntando profissionais que já lidaram com uma série de problemas similares no passado, então eles criam o que é chamado um framework de governança de TI. Aqui eu estou listando alguns que são mais conhecidos, nós vamos chegar depois aqui no COBIT, já estou adiantando para vocês, que o COBIT, em geral, ele é considerado o mais completo para a governança de TI, né? Então, existem outros frameworks para a governança corporativa como um todo. Aqui a gente está pensando, todos eles aqui, de alguma forma, estão relacionadas à TI, tá? Então, nós temos um bastante famoso também, que é muito provável que vocês ouçam falar ao trabalhar em organizações que têm uma TI forte, que é o ITIL. Embora ele não seja tão completo quanto o COBIT, mas ele também é bastante usado. O ITIL ele é especificamente relacionado aos serviços que TI oferece. COBIT está um pouco mais, num nível ainda mais alto. Além de cobrir basicamente tudo que a ITIL cobre, COBIT também cobre o relacionamento da área de TI com as outras áreas. Então, a ITIL está mais preocupado dentro da TI, né? Ter uma boa governança, uma intragovernança. COBIT já está também relacionado às outras áreas da organização. Mas apenas para citar, né, para vocês terem um conhecimento pelo menos da sigla, pelo menos do nome, para em algum momento que vocês verem novamente, vocês saberem que está relacionado a esse contexto. Por exemplo, VAL IT. VAL IT é especificamente relacionada aos investimentos que devem ser feitos na área de TI. Tudo a ver com a questão de governança, porque investimento é algo que você está pensando a médio e longo prazo. Tem uma ISO, a ISO 20000, que tem um objetivo similar à ITIL, que é fazer a gestão dos serviços. TOGAF. O TOGAF está listado aqui, mas ele é pensando na corporação como um todo. Na verdade, está mencionado aqui a arquitetura corporativa, então ele é um framework para ajudar uma organização a se estruturar em termos de níveis hierárquicos, em termos de áreas e
por tabela, ele pega a área da arquitetura da área de TI, mas não é o foco principal. Tá? Nós temos, por exemplo, Seis Sigma ou Six Sigma, que é considerado um framework também de boas práticas, mas principalmente pensando na qualidade dos processos. Ele também, na verdade, é um exemplo que é mais geral da organização, mas que pode ser focado também na área de TI. E, por fim, o BSC, ele também é bastante conhecido para fazer o planejamento e o acompanhamento do desempenho de uma organização, podendo também trabalhar a parte de TI. Então, esse BSC aqui, o TOGAF e o Six Sigma, na verdade, eles são frameworks mais gerais que podem ser aplicados em TI. Os outros são específicos de TI. E aí, destacando aqui, eu já destaquei no slide anterior, mas destacando novamente, o COBIT, ele é aquele que deveria trazer mais benefícios para a organização, porque ele está preocupado principalmente também no relacionamento da TI com as demais áreas. Só como curiosidade aqui, COBIT significa Objetivos de Controle para Informação e Tecnologias Relacionadas. Os objetivos principais basicamente o que eu tinha comentado já nos slides anteriores, mas apenas aqui para formalizar os objetivos. Para que uma organização pode querer usar o COBIT, esse framework? Para otimizar os investimentos de TI, melhorar o retorno sobre o investimento, para quem conhece isso sabe que é representado pela sigla de inglês ROI, a gente fala em português ROI, mas é uma sigla em inglês, e fornecer métricas para avaliação dos resultados. Então, eu quero investir mais em TI para poder ter um retorno maior e eu quero poder acompanhar se eu estou tendo esse retorno realmente. Mas, como é que uma organização usa o COBIT? O COBIT, ele não dá a regra, a fórmula mágica para você trabalhar com todos esses aspectos. Na verdade, ele vai dar boas práticas. Considere fazer isso, considere fazer aquilo. Se a sua organização tem essa natureza, pense em fazer dessa forma. É uma série de boas práticas, sugestões. É claro que é muito mais organizado, não é simplesmente uma lista, um checklist. Ele tem vários conceitos. Por exemplo, aqui nós temos 5 princípios relacionados ao COBIT. Então, por aqui a gente já começa a entender o que como o COBIT imagina que você deveria fazer a governança de TI. Então, como princípios, nós temos 5. Satisfazer as necessidades dos stakeholders, das partes interessadas. Envolver todas as áreas da empresa. Então, você quer satisfazer quem é o seu cliente, basicamente, ou pessoas envolvidas, envolvendo todas as áreas da empresa, empregando uma estrutura única e integrada para poder padronizar, possibilitando uma abordagem holística e separando a governança de gestão. Então, é aquela questão, o que era gerenciamento e o que é governança? É importante você trabalhar isso de uma forma clara, quando você está fazendo o gerenciamento e quando você está pensando na governança de uma forma mais ampla. O COBIT, além daqueles 5 princípios, ele apresenta, por exemplo, 7 habilitadores. O que pode ser usado, o que impacta de alguma forma, direta ou indiretamente, a governança de TI. Nós temos, primeiro, os princípios, políticas e estruturas de uma organização. É uma questão, algumas dessas questões aqui são culturais. Processos que a organização usa, a estrutura organizacional, a hierarquia organizacional, as áreas, aqui sim a cultura, ética e comportamento dentro da organização e, por fim, os recursos. Então, aqui é a parte tecnológica, as informações gerenciadas de forma automática, infraestrutura e as pessoas que tenham determinadas habilidades e competências. Então, isso tudo junto vai definir como a governança será feita ou deverá ser feita. Aqui nós estamos, então, de uma forma mais clara, separando o que é governança e o que é gestão ou gerenciamento. Então, do ponto de vista de gestão, nós estamos pensando no gerenciamento das atividades de uma forma mais do dia a dia. Eu planejo, eu desenvolvo, eu executo e eu monitoro. E eu gerencio
cada uma dessas atividades. Do ponto de vista de governança, nós estamos preocupados em avaliar o que está sendo feito, orientar o que tem que ser feito e monitorar para saber se está sendo feito da forma correta. Então, nós temos um conjunto de atividades de nível mais alto que, com o feedback dos gerentes, a organização pode se autoavaliar, orientar para melhorar e monitorar para saber se nós estamos atingindo os objetivos. Aqui é só para apresentar para vocês o conjunto de áreas que o COBIT tem. Cada uma dessas áreas possui um conjunto de boas práticas. Então, por exemplo, gerenciar o portfólio da organização, gerenciar os riscos da organização, não, da área de TI, tá? Mais especificamente. Gerenciar os ativos, garantir entrega de valor, enfim. Aqui está resumido tudo o que uma área de TI precisa se preocupar para realmente se portar como um parceiro estratégico. Por aqui vocês já percebem que não é uma atividade trivial. Você tem que se preocupar com cada uma dessas coisas, gerenciar a qualidade, gerenciar a inovação. Então percebam o quanto de preocupações uma área de TI precisa ter para realmente se portar como uma parceira estratégica da organização como um todo. Aqui nós temos um resumo de todos esses itens que foram falados. Então, nós temos uma série de requisitos de negócio, recursos de TI, processos de TI. É uma outra visão do próprio framework ITIL. E, pensando do ponto de vista de gestão da informação, qual a relação com a gestão da informação, a governança de TI? Gestão de informação, eu volto a falar, é uma questão estratégica para qualquer tipo de organização. Qualquer tipo de governança, seja ela corporativa como um todo, seja ela da TI mais especificamente, precisa sempre ter um foco bastante grande em como a informação é gerenciada dentro da organização, justamente porque ela é considerada um ativo bastante importante. Bom, com isso nós tivemos uma visão geral sobre a governança de TI. Claro que para você entender isso a fundo, você precisa, por exemplo, estudar com bastante cuidado o framework COBIT, por exemplo. Você pode até querer começar pelo ITIL, que ele já é um framework bastante usado, às vezes até mais usado, mas um pouco mais limitado, e depois pensar em estudar o COBIT de uma forma geral. É isso, essa aula. Obrigado.